da minha cabeça, fonte, voz da minha Exatamente, cabeça. porque Quando eu coisas acho que que baixo como deveria ser uma o tendência, básico não está sendo mercado realmente deve para dar o resultado. Quando eu acho que o básico não está sendo para dar o resultado, para dar o resultado, para dar o resultado. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Evo TV, repetindo aqui. O Tadeu teve no Fala Parceiro, agora a gente está alternando mais o Fala Parceiro, mais com o cliente, mas nem sempre aqui. O Tadeu, ele vem para ser estrela do Evo TV, o conteúdo que ele traz, a bagagem, a expertise, tudo isso. E ele fez um vídeo que eu acho muito legal sobre as tendências fitness para 2021. E eu já vou mandar para ele se apresentar. E eu digo que as pessoas que precisam que o Tadeu se apresente estão no nosso mercado, tem uma lacuna de conhecimento aí que precisa ser preenchida urgentemente. Mas para ele dizer, porque você é um dos caras mais raiz que eu conheço, assim, vamos dizer, daqueles que quando chegou no mundo fitness tudo era mato. Se a gente vai falar de tendência, sempre tem alguém que olha para esse assunto e acha que é modinha. Aí eu já acho que é a primeira miopia, né? Que confundir tendência com modinha. Mas se você quisesse, se tivesse tempo, paciência de explicar para essas pessoas a diferença entre tendência e modinha, né? Já falar para a gente aí esse tipo de coisa. Se chamar tendência de modinha miopia, o que diferencia uma coisa da outra e o que são realmente as tendências para 2021. Pergunta complexa, logo de cara, muito legal. Prazer estar aqui de novo com vocês. Espero poder contribuir aí. Essa história de eu fazer o vídeo, que você viu aí, ela veio do seguinte. Primeiro que agora eu estou fazendo o vídeo, então é bom sempre ter temas. E esse tema, porque ele ficou até atrasado, porque todo ano, no início do ano, logo na primeira semana de janeiro, né, todo ano, aparecem algumas listas de tendências do fitness pelo mundo aí. Uma das mais conhecidas é a do American College of Sports Medicine, ACSM, essa é a que acho que mais roda aí, né? E aí tem as observações, as discussões, tal. O pessoal do fitness, nosso programa, gosta muito de coisa, e gosta de se reconhecer às vezes, né? O cara lá vê uma coisa lá que é o que ele acha, o que ele faz, aí ele fica feliz o resto do ano. E aí esse ano, acho que até por causa dessa condição, da gente ainda estar meio pandêmico, né, as coisas não estarem andando na velocidade normal e tal, eu dei um pouco mais de atenção para esse negócio. E aí eu falei, bom, primeiro assim, geralmente o que aparece são as 10 mais importantes, né, do ACSM. E aí tem umas coisas lá que eu achei curioso. Então, por exemplo, talvez tenha a ver com o que você falou da modinha. Eu vou dar exemplo de modinha, que é só para te cutucar também. Tendência, comunicação digital. Não há mais como reverter isso, né? O mundo, a comunicação interpessoal ainda vai existir, mas agora com a pandemia, então, a comunicação digital virou uma tendência e vai ser, claro. Modinha, Clubhouse. E você se orgulha de estar fora da modinha? Não, não me orgulho, mas é uma coisa que... Eu não sou early adopter de jeito nenhum de tecnologia. Nunca conseguiram me mostrar que valia a pena ser early adopter. E então vamos esperar para ver. Tendência, alimentação saudável, alimentação integral, tal. Cada vez mais as pessoas se preocupam com isso, estão procurando entender, tal. Modinha, quinoa. Glúten, sem glúten. Então você vê que já não se fala mais, né? Já pararam de escrever nas manchetes do UOL todos os dias que tem que comer sem glúten. Mas vamos lá. Então esse ano, por exemplo, no negócio da ACSM, aparece em primeiro lugar nas tendências o exercício, atividades online.
né? O que, assim, é muito óbvio para ser verdade. Ano passado, entre as 10, aí eu fui curioso, fui olhar, e olhei de vários anos, aliás, lá de trás, as 10 do American College de ano após ano. Ano passado, entre as 10 não tinha online. Esse ano está em primeiro. O que é óbvio, porque nós tivemos que viver dentro do Zoom pelo menos 6 meses. E agora ainda continuamos, como eu e você aqui agora. A primeira vez que nós fizemos alguma coisa, podcast do Evo e tal, eu fui lá no escritório e tenho o maior prazer de ir, tomo um café e é muito mais legal. Enfim, então é óbvio que o online tinha que aparecer. Só que é tendência? Eu não acho. Eu acho que vai continuar, é lógico, cada vez mais a vida está online. Mas assim que puder fazer as coisas presenciais, o povo vai chover, não vai caber nego dentro dos espaços. Entendeu? Porque o povo tá... Aí você fala, pô, não apareceu em nenhum ano passado e agora é o primeiro, então já é um coisa. Aí eu falei, deixa eu olhar esses negócios. E aí eu pensei em algumas coisas, por isso que eu falei, não tem ciência nenhuma no negócio. São as tendências by Marcos Tadeu, by Mr. Connect. Vozes da minha cabeça, fonte, vozes da minha cabeça. Que são coisas que eu acho como deveria ser uma tendência, na maneira que realmente devem acontecer, que estão acontecendo e que devem ter um impacto de pelo menos médio prazo no mercado de fitness, nos profissionais. Então foi essa a ideia, né? Tem alguma coisa que eu não respondi do que você falou aí? Você me fala. Não, você diferenciou a tendência de modinha e foi exatamente... Com exemplos práticos. E o que um gestor de academia deve levar em consideração quando ele analisa essas tendências? Porque eu acho que deve existir o desespero, o desarvoro, vamos dizer assim, de sair, isso é tendência, eu tenho que ter. E também tem a obtusidade, né, de não, isso aqui não vai funcionar, isso aqui não é para minha realidade, isso aqui... Eu acho que... Será que é achar a virtude entre essas duas coisas aí? Eu acho que o segundo aspecto que você mencionou ocorre mais no mercado de fitness. Como o mercado de fitness ainda é muito amador, embora tenha melhorado estratosfericamente nas últimas décadas, nos últimos 15 anos, não sei... Mas ainda é muito amador, ainda tem muita gente do ponto de vista de gestão. Né? Claro. Então acontece muito isso, do cara olhar para o negócio e pensar, não, isso aqui não é para mim, isso aqui não vai funcionar, e ficar... Aí é a questão do early adopter. Né? Eu começo a tentar isso na minha academia ou espero para ver o que dá? Quando eu falo de early adopter em tecnologia, e eu não sou mesmo, eu acho que é diferente. Em negócio, se a tendência se confirmar e você estiver fora, já é tarde. Sim. Geralmente é assim. Porque os seus concorrentes entraram por aí e estão à sua frente. E em negócio é muito complicado. Mas eu acho que a academia tem que olhar o seguinte... Quando o cara se identifica, o dono viu, ou mesmo quando ele não se identifica. Ele olhou lá e falou, pô, os caras estão falando isso, que pode acontecer, que é uma tendência tal. Ele deve olhar para o negócio dele e para o público dele. Eu sempre gosto de falar, é melhor olhar pela janela do que para o espelho. Né? Então, olhar para o público dele e ver o que dessas possibilidades aqui poderia ter uma repercussão positiva com o meu público, ou seja, eles poderiam adotar. Então eu dou um exemplo, eu já falei isso lá em maio do ano passado, quando a coisa complicou, né, acompanhando a história do mental fitness, que é uma das tendências que eu mencionei aí no negócio. Mental fitness. As pessoas estão, né, precisando de um
relax dessa situação toda, do estresse. Por quê? Porque estão em home office, porque estão afastados da família, que não pode ver a mãe por causa da Covid. Por que isso? Porque estão em casa com as crianças, com o corpo tentando trabalhar. Casa, exatamente. Uma série infinita aí que a gente nem imagina, né? A gente sabe os nossos, os outros a gente não sabe. Então, o estresse, a ansiedade, a pré-depressão estão crescendo. Isso aí tem pesquisas mostrando. E aí eu falei, por exemplo, em academia, a sua academia deveria pensar agora na retomada, porque isso foi antes da retomada, em ter atividades voltadas para isso. O que poderia ser? Yoga, é uma óbvia, mas até mesmo uma coisa que nos Estados Unidos os caras colocaram e está dando certo. E aqui eu não vi praticamente. Meditação. Meditação na academia, Tadeu? Ué, faz uma sala lá, as pessoas têm que ficar separadas. Tem que ter distanciamento, tem que ter máscara. Puta atividade. Bota 6 negros, 10, dependendo do tamanho da sala, num colchãozinho separado com a luz lá, e alguém que saiba conduzir uma meditação, coisa de 10 minutos, de 15 minutos, não sei, talvez mais, que saiba conduzir uma meditação em grupo. Eu, por exemplo, eu não gosto de meditar, mas em grupo eu faria. Sim. Com alguém conduzindo, eu quero dizer. Com alguém conduzindo lá, eu parado em casa, olhando para mim. Não vai rolar, mas rola. Mas então... Uma boa parte do seu público pode estar procurando algo assim. Então, vale a pena testar? Vale. O custo é praticamente zero. Sim. E até agora ninguém fez. Então, esse tipo de coisa. Yoga tem que achar um professor. Tem que trabalhar um pouco. Mas é uma coisa diferente. Minha esposa jamais tinha feito yoga na vida dela. Durante a quarentena, pegou o YouTube e começou a seguir uma gringa e fazer todos os dias. Amor, tá fazendo direto agora. Então, são coisas... O cara tem que olhar para o público dele e falar, agora, se você é uma low cost, com gente jovem, querendo hipertrofia, bababá, que é a maioria lá, os 18 a 34, aliás, eu vou te falar em primeira mão, hein? Esse Fala Parceiro vai ter uma informação em primeira mão que é extraordinária. Eu descobri ontem isso. Né? Esse 18 a 34 anos aí, talvez não caiba nem a meditação, nem o yoga. Aí você vai analisar o teu público, talvez não pegue. Mas para a maioria das pessoas, então assim, uma decisão tomada rapidamente em negócio, ela é mais vantajosa do que, mesmo ela se provando errada depois, do que não tomá-la, do que adiar. Isso é muito importante para o gestor pensar. Uma decisão tomada rapidamente, ela te dá a oportunidade de ter feedback. Sim. Deu certo, não deu certo, mais ou menos precisa melhorar aquilo lá. Se você ficar adiando a decisão, você não vai ter feedback. Quando você tem feedback, rapidamente você sabe o que fazer a respeito. Maravilha. Enfim, 18 a 34. Posso? É um Pode, por favor. Sim. Notícia! Bombástico! Tem que tocar a musiquinha do plantão. Os gringos são fantásticos em inventar sigla, cara, para os negócios, né? Sim. Então, agora, como é que eles estão chamando esse público, né, de 18 a 34 anos? O jovem. Que ainda o jovem tem que acabar. Academias, tá? Ainda é predominante nas academias, tá? E que tem um nível socioeconômico legal. Tá? Henrys. 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 Que stands for High Earners, not rich yet. De alto poder aquisitivo que ainda não estão ricos. Os gringos conseguiram inventar os Henrys. Você vai ouvir falar dos Henrys bastante agora, porque eu amei os Henrys. Eu vou fazer, vai ser o teaser desse Evo TV, vai ser os Henrys. Mas eu acho que... Eu estava feliz recentemente porque eu inventei uma dessa aí, que eu tô também, e tava me achando, aí veio os gringos com Henry. Né? Exatamente. Eu acho que os gringos que inventam isso, e o pessoal da Polícia Federal que inventa nome de operação, eles devem sentar na mesma mesa do pessoal que aprova as capas dos discos do Caetano, talvez. É esse nível de decisão. Mas, cara, agora virando um pouco, assim, para falar do profissional, eu acho... Essa linha nova que você está fazendo na SBPT, do profissional que quer ganhar dinheiro,
O que ele aprende na faculdade? O osteomastopleico que se insere na cadeia muscular da mitocôndria, do não sei o que. O que eu acho muito doido, que é assim, primeiro, a pergunta é como que esse profissional deve se portar diante as tendências, né, que é o nosso tema. Agora, o que eu queria entender, por que entre o que o cara curte, porque parece que ele curte essa pira da anatomia mesmo, do músculo, do masociclo, do não sei o quê. Por que existe essa distância entre essa coisa que ele curte e o ganhar dinheiro efetivamente? E como você insere esse tipo de comportamento na busca de tendência, adaptação de tendência, ou o que quer que seja? Eu acho que esse problema... aliás, essa linha que você falou, que a gente começou essa semana, né? Esses postzinhos aí do diálogo do cara com a pós-graduação, né? Eu estou até meio decepcionado ainda porque não teve a reação. Eu acho que os caras não entenderam. Mas ainda não teve o hater? Você ainda não tem haters? Depois você corta essa parte. Você ainda não tem haters. Os haters que você esperava não vieram. Aí, não, mas eu acho o seguinte, imagina, o cara é apaixonado por atividade física, por esporte e tal. Aí ele entra na faculdade, ele começa a entender, né, com essas disciplinas todas, o que tem por trás do negócio, como é que funciona, por que assim assado e tal. Isso é uma coisa legal. Eu também gostava de aprender isso na faculdade. E aí o cara fica 4 anos ali aprendendo isso. Aí ele sai, a maioria imediatamente já faz uma pós-graduação de treinamento, de não sei o que lá, dessas coisas. Ou seja, é mais 1 ano e meio, 2 anos falando a mesma coisa. Então o mundo do cara, quando ele está começando a ser adulto, lembre-se disso, não é um cara de 50 anos, então eu não critico por causa disso, não é eu olhando para o mundo e falando, nem você, entendeu? É um cara que tinha 18 anos, agora tem 23, 24, e o mundo dele durante aqueles anos todos que ele está começando a se tornar adulto, a se inserir no mundo adulto, é de olécranos e inserções distais. Muito bem, então ele fica... Aí, só que seria muito mais fácil lidar com isso se as faculdades e as pós-graduações mencionassem, ainda que de leve, assim, nada, né, que o cara vai ter uma carreira e que existem formas de administrar uma carreira e essas formas não levam em conta, geralmente, a anatomia, nem a biomecânica, nem a fisiologia. Então, mas o cara fica sem essa informação, por isso que a gente tenta oferecer pela SBPT essa informação. Em relação às tendências, eu acho que os profissionais é mais ou menos a mesma coisa que a academia. O cara tem que olhar e ver se ele tem um público específico, um nicho que ele atende, ele já está à frente do mercado. Ele já está no ponto, porque a maioria dos profissionais atende qualquer nego que aparecer. Se ele já compreendeu que ele tem que focar num nicho e tal, ele já está à frente. E aí ele tem que olhar e ver, bom, para esse público que eu atendo, que é o público que eu trabalho melhor, que é o público que recebe o meu trabalho da melhor forma, etc., como eu posso usar isso que está falando? Então tem um negócio aí que eu nem coloquei nas tendências, mas que talvez você tenha visto o vídeo que eu fiz também, que é a medição da glicemia, né, negócio de diabetes, que agora é feita de uma forma extraordinária e aparentemente a Fitbit e a Apple vão tornar isso mais extraordinário ainda, porque não vai ter nem a agulhinha fixada lá, né, o patch. Isso é uma tendência. A hora que esse negócio estiver disseminado, estiver num custo legal, até eu vou querer usar o negócio. Lógico. Problema de diabetes, porque é extraordinário. E um profissional pode se beneficiar enormemente desse tipo de informação. Então o cara tem que olhar para isso, mas o que acontece? Aí tem uma distorção que é uma loucura, né? Essas iniciativas da tecnologia, por exemplo, elas estão aí e elas vão oferecer grandes oportunidades para as academias, para os profissionais e tal. Só que aí o profissional olha para a tecnologia e o que ele vê? Rede social, e ele começa a vender curso online. Ele que nunca deu curso offline na vida. Então, o cara, para ele, online, a tecnologia é isso, é ir atrás da manada e começar a fazer o que todo mundo está fazendo. E aí vira um inferno. Mas, do ponto de vista das tendências, basicamente é isso, é ele olhar para a mesma coisa, olhar para o público dele e falar, bom, isso aqui eu preciso ficar ligado.
Eu preciso ficar ligado realmente quando que isso vai chegar no Brasil, quando que vai estar disponível, quando que vai lá. E aquelas coisas básicas, o mental fitness, que é uma das tendências que eu mencionei no vídeo, está aí para todo mundo. Qualquer profissional deveria incluir isso. Né? Deveria, mas com cuidado. Trabalho, 5 minutinhos do que quer que seja que ele acha que vai lá. Eu duvido que algum cliente de personal, por exemplo, o cara tem lá a hora dele, 50 minutos, 1 hora de aula, se nos 5 minutos finais o cara fizer um trabalho ali eu duvido que o cara não vai gostar. Pelo contrário, eu fazia isso 20 anos atrás, quando eu era personal. Não, sem dúvida. Então, a maioria das coisas dá para encaixar, né? E a gente está falando, você falou nas duas respostas, sobre olhar o cliente, olhar tudo isso. Eu acho coisa de 3 anos atrás, alguma coisa assim. Então, você foi a primeira pessoa com quem eu conversei e que eu notei falando isso, sobre a mudança, e mudança drástica no comportamento do consumidor, do frequentador de academia, do cara que quer praticar atividade física. Uma mudança realmente drástica que alguns gestores não estavam levando em consideração, que eles ainda estavam vendendo alguma coisa para o consumidor errado, que esse consumidor não existia na sua maioria mais. E 1 ano de pandemia depois, com tudo isso, isso acentuou a mudança, trouxe algum outro tipo de problema, porque assim, eu tenho vontade de bater na pessoa que vem com esse papo de reinventar, ressignificar, não sei o quê, quando eu acho que o básico não está sendo bem feito para dar o resultado bom para o cliente. Mas assim, você pensando nisso, e na mudança do comportamento do consumidor, isso se acentuou? A pessoa tem que correr mais atrás desse tipo de mudança e de informação? Certamente acentuou, mas quando eu mencionei, sempre que eu menciono a mudança, não é na verdade a mudança, é as mudanças, né? Sim, lógico. Sim. Então, tem várias, né? E depende da categoria do consumidor, da faixa dele, as mudanças são algumas e outra categoria são outras. Mas a base disso, que eu já falo há algum tempo, é a seguinte: os consumidores hoje, no geral, já há anos, eles têm, em relação à atividade física, em tudo, mas em relação à atividade física, eles têm um nível de informação disponível muito maior do que era antes, que era até 10 anos atrás, que não é tão longe. Uhum. Por quê? Porque no telefone do cara tem informação, tem verdadeira, tem falsa, tem mais ou menos, tem todo, mas tem, o que antes não tinha. Tem exercício lá para ele seguir. Então, o papel da academia não pode ser, do profissional, não pode ser o mesmo que era antes, do ponto de vista de que o cliente que chegava 15 anos atrás na academia, ele não sabia nada novo lá, o sedentário, não sabia nada de exercício. Então, se falar para ele, vai fazer assim, assim, assado, ele fazia, dependendo de como era conduzido. Aí tem o lado da experiência, né? Ficava com o saco cheio e parava de fazer, né? Ou ele se engrenava ali durante algum tempo e tal. Hoje não, hoje ele já vai sabendo um monte de coisa, ou pelo menos achando que sabe, o que dá na mesma, se ele sabe ou se ele acha que sabe, dá na mesma. E a academia, então eu costumo dizer que hoje, e a pandemia sem dúvida acelerou, né? Acelerou um monte de coisa. Uma delas foi a história que foi positivo, né? Da saúde. As pessoas começaram a relacionar que exercício com imunidade, exercício com saúde, e quando as academias abriram, isso é um fato, muita gente que nunca tinha treinado começou a ir, né? Uhum. Então, eu até falo, a gente tem a esperança de que, se esse processo continuar, a gente saia dos desgraçados dos 4% lá da população que faz atividade. Uma coisa que eu tenho falado em relação a isso é o seguinte, até, será que já saiu? Eu fiz um vídeo sobre isso, não sei se ele já foi publicado ou não. Qual é o negócio em que nós estamos, os profissionais, as academias? Então, eu tenho colocado o seguinte: o negócio que a gente deveria estar não é o de vender exercício, vender treinamento, ou até, porque existe esse negócio de alugar equipamentos para a pessoa treinar, né? Hoje existe isso, mas deveria ser o de ajudar as pessoas
a criar hábitos de exercício. Falando disso ontem, no Clubhouse. Que você não... Pois é. Ajudar as pessoas a criar hábitos de exercício. Porque aí sim nós vamos sair dos 4%, nós vamos lá, nós vamos ter retenção, nós vamos ter uma condição de gestão financeira dos negócios mais adequada, mais linear, quando a gente ajudar as pessoas. E, infelizmente, a maioria das academias ainda não está fazendo isso, né? Eu acho que isso está mudando, mas não faz isso. A gente oferece o exercício, faz assim, eu estou te mostrando, faz que nem eu estou mostrando, depois vai, faz assado. Nós não estamos ajudando as pessoas a criar esse hábito. Então, uma tem duas coisas que eu quero mencionar aqui. Uma das tendências que eu coloquei lá é das atividades outdoor, né, as atividades externas e tal. Isso, obviamente, apareceu lá entre as 10 da coisa também, da ACSM, e isso é muito forte. E aí, existem oportunidades com isso de criar novos negócios ou mudar um pouco o seu negócio. Claro, algumas academias não vão ter estrutura física de jeito nenhum para fazer isso, mas outras têm, e precisa pensar. Então, por coincidência, acho que ontem, a gente já estava falando, a gente ia até fazer isso ontem, eu vi um post da Patrícia Madeira, que é baita profissional do mercado, falando sobre um novo negócio ali que eu não tinha visto, que ela lançou aqui em São Paulo, que eu acho que ela deve estar, a empresa dela deve estar linkada no negócio, que se chama Urban. Eu até menciono no vídeo que eu falei das tendências, não sei se você lembra, quando eu falo de outdoor, eu falo de vôlei de praia, né? Sim. Essas coisas, beach soccer, beach tênis. O nome do negócio é Urban Beach Sports. Aqui em São Paulo é um lugar que tem várias quadrinhas de areia para o cara praticar essas atividades. Aqui em Sorocaba já tem também. Eu acho que é um negócio que tem muita chance de dar certo, se equacionar. Tem um problema, né? É diminuído o número de pessoas por quadra, né? Se for 2, 4 pessoas, dependendo do que for ali. Então, isso tem que ser equacionado no modelo do negócio, no modelo de business. Mas eu nem sabia disso quando eu gravei o vídeo. Eu falei desse. Então, aqui já tem e tal. E várias academias poderiam procurar isso. Isso é uma coisa que ainda vai durar. Por que é tendência? Porque, assim, quando acabar a pandemia ainda está aí. Até o fim desse ano, nós ainda vamos conviver bastante com ela, se não for mais, né? Embora esteja melhorando a vacinação e tudo. Então, isso é um negócio que dá. Mas eu vou botar um negócio desse na minha academia lá, uma quadra dessa, e depois acaba e ninguém mais quer fazer lá. Eu não acho. Acho que vai continuar. Todas as academias que eu conheço que tem alguma coisa relacionada a isso, é uma das atividades mais frequentadas. Quando tem uma quadra, tem uma atividade esportiva diferente. Mas se acabar, daqui a um ano, não tiver mais, você vai ficar um ano esperando para ver? É aquilo que eu falei da decisão. Toma a decisão, depois você reverte, cobre a areia e faz outra coisa. Né? Estou dando um exemplo. Exatamente. Então, a outra que eu falei, que eu achei, foi a última lá do vídeo, que eu achei até que eu coloquei como sendo a mais importante, que a gente já falou, esse negócio das pessoas terem consciência do exercício e saúde e tal, e os gringos, para variar, tem uma frase muito boa, que é health is wealth. Saúde é riqueza. E tem duas direções isso aí. Saúde é riqueza para quem tem saúde, né? Uma riqueza você ser saudável para você pessoalmente, e é uma oportunidade de riqueza para quem buscar no seu negócio oferecer saúde. Não é à toa que a Apple, a Amazon, a Fitbit, todas estão entrando no mercado de saúde, né? Com esses wearables, com esses todas elas estão, porque é um mercado de vários, não sei quantos bilhões de dólares por ano, e elas todas estão querendo pegar um naco desse negócio aí, dessa riqueza que vem de ajudar as pessoas a ter saúde. Beleza. E para finalizar, né, a gente já está indo aqui, agora a gente realmente tem que finalizar.
até porque você tem compromisso também, como você falou, e a gente se alongaria. Mas para usar a sua principal expertise, né? Aquela em que você realmente é o palpiteiro. Deixar algum palpite aí para a galera, não só sobre tendências, mas de uma maneira geral, sobre tendências. Qual é o seu palpite? Meu palpite é o seguinte, não é muito diferente do que eu venho falando. O mercado de fitness, de academias, personal, está mudando, assim como vários outros, de uma forma nunca antes ocorrida. Como presidente do seu time. O palpite vai continuar mudando rapidamente e você que ficar pensando se deve testar coisa nova, se não é, e principalmente você, gestor de um negócio em fitness, que tem a esperança de que quando acabar esse problema todo, as coisas vão voltar a como eram, esquece, cara. Vende seu negócio se tiver alguém interessado em comprar. Novo normal é o caralho, né? Tipo... Encerra o negócio se tiver condição, porque não vai voltar. O que eu quero dizer é, quando acabar a pandemia, acabar tudo, vacinou, tá todo mundo tranquilo, estamos andando sem máscara aí, aquelas pessoas que iam na sua academia, que faziam aquele treinamento que você estava acostumado e perdia 30% e depois recuperava, isso não vai acontecer de novo. Isso não vai acontecer de novo. Essas pessoas vão para outras academias, vão para outros lugares, vão procurar outras coisas, vão ter outras ofertas e jamais será o que foi. Portanto, aproveita a outra tendência que é das fusões e aquisições e vê se você consegue empurrar para frente o negócio aí, porque senão você vai ficar decepcionado, você vai ficar desapontado. Sem ter que reinventar e ressignificar, né? Talvez é só fazer direito o que faz e olhar para o consumidor. Talvez seja... Exatamente. Não é reinventar, né? Eu também não gosto desse termo, reinventar, inovação com a perspectiva que o pessoal dá para inovação, né? Exatamente. Inovação é você colocar... O Evo existe há quantos anos? 2009... Aí em 2000... Não. 12 anos, 11, Isso, 12 anos. 11, 12 Beleza. anos. Vai lá. Inovação é você colocar um software na sua academia que te dê informação que você não tem até hoje, mesmo que seja algo que foi criado há 12 anos. Isso é inovação. Você não precisa inventar um negócio extraordinário. Vamos assim, o cara que eu mais admiro, você não precisa e você não vai ser, e você não é o Elon Musk para fazer inovação. Tá bom? Então... graças a Deus, você me indicou o livro do Madia, né? O Marketing Trends, Tendências para 2021. E quando ele fala de disrupção, cara, eu acho que todo mundo devia ter CNH para falar em disrupção. Olha, você pode, você não pode. Entender mais ou menos o que é, porque fica aí esses disruptão aí falando. É o pessoal da reinvenção, ressignificação e disrupção. Eu acho que eles deveriam, enfim. Vamos lá. São os jargões do momento, né? Que são as modinhas, né? São as modinhas. Tadeu, obrigado mais uma vez. É sempre bom estar com você. Sigam os palpitips do Tadeu. Sigam a SBPT. Sigam o Mr. Connect no Instagram. Ele adora redes sociais. Ele vive para postar nas redes sociais. E enriqueça o seu conteúdo, sabe? Às vezes, se ele falar alguma coisa que doeu, pega. Bateu, doeu, pega que é seu. Vai. Sabe assim, evolui. Fez uma cicatrizinha, coloca um metiolate, daquele que arde mesmo, né? E vê se melhora. E a gente segue tentando fazer a nossa parte, trazer conteúdo e fazer algo relevante aí para o mercado, seja com tendências, com palpites, com conteúdos realmente, e gerar algum tipo de melhoria em tudo isso. Você, há mais de 30 anos, eu, de forma mais recente, mais de 30, né, brother? Acho que não estou errado, não. Então, a gente tá aí. Beleza? Obrigado, Tadeu, mais uma vez.
Obrigado pelo convite. Tudo de bom para todo mundo. Vamos forte que vai acabar e vamos sair do outro lado. Maravilha. Abração.